Então, gente, como eu já disse, meu nome é Paulo e nós estamos aqui para mais um papo reto sobre contabilidade, tá? Um bate-papo informal sobre o conteúdo da disciplina contabilidade. Na verdade, esta é a segunda parte da primeira aula que fala sobre conceitos de contabilidade. E o que foi falado no vídeo anterior? Nós vimos a definição de contabilidade, que é o quê? É a ciência que estuda o patrimônio das pessoas, tá? Eu preparei uma folha que mostra essa definição, tá? Contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio das pessoas, tá? Eu poderia usar um quadro branco, tá, gente? Ou uma apresentação, mas eu optei por fazer essas folhas porque vai ser mais rápido e direto. Eu mostro a folha e você visualiza o que eu estou falando. Ok? Tá. E nós vimos que essa definição de contabilidade tem 3 palavras-chave, como nós vimos lá: ciência, patrimônio e pessoas. E nós já vimos que a contabilidade é uma ciência social, não é isso? Tá. Nós já vimos que o patrimônio é o quê? Olha aí, outra folha. Patrimônio é igual a bens mais direitos menos obrigações, BDO, certo? Temos que acelerar, falar rápido. Falta ver a terceira pessoa, a terceira palavra-chave dessa definição aí, que é pessoas. Porque a contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio das pessoas. Mas que pessoas são essas? Existem 2 tipos de pessoas. Bom, essas pessoas são as organizações, tá? São as empresas, são as organizações não governamentais, né? Vamos ver. São pessoas físicas e pessoas jurídicas, tá? E o que é pessoa física? Pessoa física é a pessoa natural, o ser humano. Somos nós, gente. Pessoa física tem CPF, Cadastro de Pessoa Física. E aí você pergunta para mim, Paulo, existe contabilidade de gente? E eu respondo, sim. Nós podemos fazer a nossa contabilidade pessoal, por exemplo. Contabilizar quanto temos em dinheiro, quanto temos a receber, quanto temos que pagar, nossas despesas, nossas receitas. Outro exemplo é quando fazemos a nossa declaração de imposto de renda, pessoa física, tá? Mas o grosso mesmo da contabilidade é a contabilidade de pessoas jurídicas, tá? Mas o que é pessoa jurídica? São as empresas com fins lucrativos, são as organizações sem fins lucrativos, são os governos federal, estadual, municipal, as autarquias, as empresas públicas, chamadas de pessoas jurídicas de direito público. Tá legal, tá. Mas me diz aí qual é a definição de pessoa jurídica. Vou dizer para você. Pessoa jurídica é uma entidade chamada de entidade econômico-administrativa, tá? Composta por uma ou mais pessoas físicas com uma finalidade. É uma entidade composta por uma ou mais pessoas físicas com uma finalidade. Mas que finalidade é essa? Eu vou dar alguns exemplos, tá? Nós podemos fazer uma empresa que se dedique a cultivar algo, uma empresa de agricultura, por exemplo, uma indústria. Nós podemos fazer uma indústria onde eu vou fabricar algo, uma empresa de comércio onde eu vou vender algo, ou nós podemos prestar um serviço. Por exemplo, um médico, um advogado, um construtor, um eletricista, um bombeiro, eles estão vendendo alguma coisa? Não. Eles não estão vendendo nenhum bem, mas eles estão atendendo a uma necessidade do cliente, prestando um serviço, dando uma orientação, construindo algo. Então, uma pessoa jurídica é essa entidade formada por uma ou mais pessoas com uma finalidade. Você pode estar pensando assim, mas que chato falar sobre pessoa jurídica. Eu quero chamar a atenção para você, quero te chamar a atenção para uma coisa. Nós estamos em contato com esses conceitos diariamente, mas nem sempre esses conceitos estão definidos com clareza, tá, gente? E no estudo da contabilidade você passa a entender essas coisas com clareza. Então vale a pena sim entender direitinho o que é uma pessoa jurídica e todas essas outras coisas que nós estamos entendendo. Pessoa jurídica tem o quê? Tem CNPJ,
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, do Ministério da Fazenda. E a pessoa jurídica pode ser formada por uma pessoa ou por mais pessoas. A pessoa jurídica, que é formada por uma pessoa, é chamada de empresa individual. É quando uma pessoa forma uma empresa, por exemplo, eu vou fabricar alimentos, roupas, eu sou advogado, eu vou montar um escritório para mim. É uma pessoa formando uma empresa individual. Ou uma pessoa jurídica pode ser formada por duas ou mais pessoas, que são chamadas de sócios, formando uma sociedade. Ou seja, dois ou mais sócios formando uma sociedade. Então, uma pessoa jurídica passa a existir através de um contrato. Tá? Eles assinam um contrato, que deverá ser registrado em cartório, na Receita Federal e na Junta Comercial do Estado, do respectivo Estado onde ele está. Eu vou mostrar aqui então uma folha que trata sobre isso, pessoas jurídicas, tá? Quais são os tipos de pessoas jurídicas, de pessoas que existem? A pessoa física e a pessoa jurídica, tá certo? E existem dois tipos de pessoa jurídica, que são a empresa individual e a sociedade. Empresa individual, uma pessoa formando uma empresa individual, e sociedade, duas ou mais pessoas físicas, formando uma sociedade. E existem vários tipos de sociedades, tá, gente? Mas nós vamos nos concentrar em dois tipos: as sociedades limitadas e as SA, sociedades anônimas. Tá bom? Então, olha só. Pessoas físicas e jurídicas. Pessoas jurídicas temos dois tipos, empresa individual e sociedade. Sociedade nós vamos estudar duas principais. Tá bom? O nome correto de uma sociedade limitada é Sociedade de Responsabilidade Limitada. Por que esse nome? Porque a responsabilidade de cada sócio se limita ao capital que o sócio investiu naquela empresa. A definição desse tipo de sociedade está lá no Código Civil Brasileiro de 2002, 2003, né? Do Código Civil Brasileiro, e elas são sociedades pessoais. Tá? A sociedade limitada é uma sociedade pessoal, são sociedades menores, mais pessoais. O que acontece? Duas ou mais pessoas se unem para formar uma empresa, para fabricar algo, por exemplo. E as sociedades limitadas nascem com a assinatura pelos sócios de um contrato chamado de contrato social. Tá? Como eu disse, duas ou três pessoas ou mais se unem para fabricar camisas e fundam uma sociedade limitada, uma empresa pessoal. Pessoas conhecidas se juntam para formar uma empresa. Já as sociedades anônimas, também chamadas de sociedades por ações, elas não nascem com a assinatura de um contrato, elas nascem com a assinatura de um estatuto, que é um documento maior, mais complexo. Porque, em geral, as sociedades anônimas são maiores. Veja bem, gente. Vejam bem, eu estou sendo bem direto aqui, tá? Para você entender, mas sem ficar muito tempo nesse assunto, que é estudado mais a fundo pelo direito civil e pelo direito empresarial, apesar de ser importante entender isso em contabilidade, entender pessoas em contabilidade. E eu estou abrindo parênteses aqui para dizer para você, para agradecer as sugestões e opiniões que muitas pessoas já me deram, tá? Eu prometo melhorar essa minha iluminação aqui, mas como eu já comecei com esse fundo preto, eu vou continuar assim para seguir uma identidade visual, tá? Mas o mais importante para mim é que eu possa estar ajudando pessoas nas suas jornadas de estudo, tá? Peço que vocês me mandem mais sugestões para eu melhorar no futuro, e eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final, porque eu vou falar sobre algo que eu acho meio estranho no estudo de contabilidade, mas que cai bastante em prova. E eu acho que eu vou tentar fazer isso de uma forma bem simples e direta. Tá? Vou falar sobre esse assunto de uma forma simples e direta, sem enrolar e sem me enrolar, possivelmente. Peço que se vocês gostarem,
para vocês darem um like aí, na mãozinha para cima, pode ser agora mesmo se quiser. E quem quiser receber os vídeos que irão sair, se inscreva no canal. Agora eu tenho um canal, a Dani, minha esposa, fez um canal para mim, tá? Paulo Escotelaro, Papo Reto em Contabilidade. Então, vamos voltar lá ao assunto. Sociedades limitadas têm o quê? Contrato social. E sociedades anônimas têm o quê? Estatuto social. E como são essas sociedades anônimas? Eu vou falar para vocês rapidinho, gente. Vamos dizer que você tem uma empresa lá e está precisando de dinheiro. Vamos supor que essa empresa tenha 100 mil de capital, tá? É o capital mínimo de uma empresa individual de responsabilidade limitada, por exemplo. Então você coloca 40% do seu capital à venda, 40% da empresa à venda. Eu vou abrir 40% do meu capital para pessoas que eu não conheço comprarem, tá? Vou continuar sendo dono de 60% da empresa, mas eu vou colocar 40 mil ações de R$1 para que as pessoas comprem na Bolsa de Valores, por exemplo. Esses valores são fictícios, tá? Aí as pessoas que se interessarem, elas podem comprar a quantidade que quiserem. Porque o nome da sociedade é Sociedade Anônima. Porque ela é uma sociedade formada por anônimos. Como assim? Veja bem, não são mais aqueles sócios amigos, conhecidos que se juntaram para formar uma sociedade. Não é mais uma sociedade pessoal. Vão existir sócios que você não conhece. Pessoas anônimas para você. A pessoa compra lá na Bolsa de Valores, daqui a pouco ela vende para outro, você não tem mais aquele contato pessoal com aquela pessoa. O que acontece então? Você pega aquele capital, divide em ações, que são pequenas partes do teu capital, você vai colocar na Bolsa de Valores e as pessoas vão comprar. Mas por que a pessoa se interessa em comprar essas ações na tua empresa? Porque ela pensa o seguinte: essa empresa vai dar certo, essa empresa vai ter um bom lucro no final do ano. Se eu colocar o meu dinheiro numa caderneta de poupança ou numa aplicação, eu vou ter, sei lá, 1% ao mês de rendimento. Valores fictícios aí também, tá, gente? E aí a pessoa acha, bom, essa empresa vai dar 9% de lucro ao mês, muito mais do que 1% que eu vou ter lá na caderneta. Então, a pessoa vê como mais vantajoso investir na tua empresa e comprar as ações dela. Essa parte dos lucros que é distribuída aos sócios tem um nome que você já deve ter ouvido muito. São os dividendos da empresa. Parte do lucro distribuída aos sócios, de acordo com o número de ações que aquela pessoa tem da empresa. Tá legal? Então, nós já entendemos que a contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio e que o patrimônio é o conjunto de bens e direitos e obrigações de uma pessoa que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. No vídeo anterior, nós também vimos que a contabilidade usa o método das partidas dobradas e que nesse método nós temos que para cada aplicação feita na empresa existe a sua respectiva origem, havendo assim um equilíbrio. E esse método permite o quê, gente? Permite que o gestor entenda melhor o que está acontecendo na empresa, onde o dinheiro está sendo aplicado e de onde veio o dinheiro para aquela aplicação, ou seja, a sua origem. Então, é desse modo que a contabilidade cumpre os seus objetivos. E qual é o objetivo da contabilidade? De uma maneira bem simples, o objetivo da contabilidade é estudar o patrimônio. E cai muito em prova o seguinte: qual é o objeto da contabilidade? O objeto da contabilidade é o patrimônio. O objetivo é estudar o patrimônio. O objeto, aquela coisa que a contabilidade estuda, é o patrimônio. Lembra lá que no primeiro vídeo eu falei que eu ia resumir os verbos em um só verbo estudar? Agora nós vamos ver quais são esses verbos, ou seja, quais são os objetivos da contabilidade. Os objetivos da contabilidade são, vamos olhar uma folha aqui: registrar, classificar e demonstrar os fatos, fornecer informações para a tomada de decisões, estudar, apurar e controlar o patrimônio. Tá?
Esses são os objetivos que nós podemos chamar também, que para mim é sinônimo de finalidade. Objetivo e finalidade é a mesma coisa para mim, tá? E eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. Todos esses verbos caem em exercícios, provas e concursos. E é uma tendência a nós confundirmos isso. Presta atenção então, gente. O objetivo da contabilidade é, resumindo, traduzindo isso aí, registrar, classificar, demonstrar, informar, estudar, apurar e controlar o quê? Como controlar o quê? Como o patrimônio, o que acontece com o patrimônio, tá? Que está escrito aí. Então, o objetivo é registrar, classificar, demonstrar, informar, estudar, apurar, controlar o que acontece com o patrimônio. Olha lá, gente, eu registro os atos e fatos da empresa, eu classifico eles em bens, direitos, etc. Aí eu vou estudar e apurar qual é a situação da empresa, para depois demonstrar, informar esses dados às pessoas interessadas, que são os sócios, os gestores, o governo que tributa. Eu vou dizer para você, não cai em prova só aquele verbo estudar, mas não, que eu usei para simplificar. Caem todos esses verbos aí. Um dos livros mais completos e indicados sobre contabilidade é o livro Manual de Contabilidade Societária dos autores Sérgio Eudícibus, Eliseu Martins e outros, da Fundação de Pesquisas Contábeis, a FIPECAF, tá? Que cita os verbos. Que cita que verbos? Verbo reconhecer, mensurar e divulgar. Já o livro do Ricardo Ferreira, Contabilidade Básica, que é um livro bem legal também, cita na definição dele as palavras estudo, exposição, análise e controle. E ele diz que a finalidade, ou seja, o objetivo da contabilidade é fornecer aos usuários da contabilidade informações úteis para o planejamento, controle e tomada de decisões. Tá, e quem são esses usuários da contabilidade? São as pessoas interessadas em saber o que está acontecendo com a empresa. E esses usuários podem ser divididos em dois grupos. Isso tá na matéria e cai muito também. São dois grupos de usuários, os usuários internos e os usuários externos. Quem são os usuários internos? São aqueles que têm algum tipo de relação direta com a entidade, tá? E que tem também uma maior facilidade de acesso às informações contábeis. São quem? Os gestores e administradores, que tomam as decisões, os funcionários que querem saber. Por que os funcionários são usuários, se interessam? Eles querem saber a situação da empresa para ter dados a fim de trabalhar melhor, para saber qual é a situação deles lá no emprego deles, né? Já os usuários externos são quem? São bancos, instituições financeiras, concorrentes. Concorrentes? O concorrente tem que saber para não haver concorrência desleal. Bancos. Por que os bancos têm que saber como é que está a situação financeira da empresa? Para decidir se é seguro ou não conceder um financiamento para essas empresas. O governo também é um usuário externo que se interessa porque ele tributa, ele taxa, ele cobra impostos. Clientes. Por que os clientes têm que saber? Porque eles têm que saber se a empresa vai entregar o que ela prometeu, como é que está a empresa. Fornecedores, tá? Para se proteger contra uma inadimplência, um calote. Investidores, que são os sócios e acionistas que colocam a grana lá na empresa para investir com segurança. Tá? Então, para finalizar, uma questão de prova que se você perder é igual a perder um pênalti no final de campeonato. Qual é o objetivo ou finalidade da contabilidade? Estudar o patrimônio. Mas qual é o objeto da contabilidade? A coisa que a ciência da contabilidade estuda, aquilo que ela estuda. O objeto da contabilidade é o patrimônio. Parece esquisito, gente, mas cai assim. Qual é o objeto da contabilidade? O patrimônio. Lembra-se? OP, objeto, patrimônio. Tá? No próximo vídeo, gente,
nós vamos falar finalmente sobre ativo e passivo. Agora eu vou ter que interromper, senão o vídeo fica muito longo e cansativo. Esse vídeo é o segundo vídeo relativo à primeira aula que fala sobre conceitos de contabilidade. E eu espero, gente, ter sido útil. Mas veja bem, esses vídeos não substituem os conteúdos online, não substituem o que está escrito em livros, outros vídeos, outras videoaulas que estão na internet. Eles servem para que para você ter um contato inicial, ouvir o conteúdo de uma forma mais informal, para que quando você for ter esse contato com essas outras ferramentas de aprendizado, o caminho seja mais suave, tá bom? Até o próximo vídeo, mandem opiniões e sugestões, obrigado pela atenção e um forte abraço. Tchau!